Pois é, você que está chegando agora no programa Divinista, tá estranhando? Pois é, não estranha não. A gente está aí testando, tá com um formato diferente nesse dezembro, falando sobre Jesus, num formato aqui de podcast. Depois você comenta com a gente, manda lá para Cristina o que você achou do programa, achou legal, não achou legal, continua, não continua, a gente quer ouvir você, tá bom? E a gente... Líria, o nosso convidado, não estamos testando não, daqui para frente, né, Líria? Vai ser no nosso ritmo. Vamos ver. Sublevação. Vamos ver. E aí, Jorge Rufino, só nossas dicas de começo aí para o pessoal que está chegando agora. O nosso portal chama-se www.conhecerparatransformar.com.br. Estamos nas mídias sociais, eu ia falar todas, né? Mas várias delas. No YouTube, no Instagram, no Facebook, no TikTok, com a página Informes Divinos. Onde você encontra, por exemplo, o livro Evangelho Eterno, em português, em inglês e espanhol, para download. Olha, esse livro tem sido baixado em vários países da Europa e até da Ásia, pessoal. Você que está no Brasil, aproveita para conhecer. É legal. E aí você quer receber o Evangelho Eterno no aconchego do celular? Hoje eu não falei no aconchego do celular. Você manda o WhatsApp para nós, para onde, marido? Código de área 11, nosso WhatsApp 996084846. E tem uma novidade. Este mês, até terminar os estoques, porque a gente não tem para o mês inteiro, nós vamos presentear nossos amigos, ouvintes nossos aqui, com o livro Lei, Graça e Verdade, tá? Então, assim, os primeiros que mandarem, a gente consegue mandar. Depois eu te aviso aqui se você recebeu ou não, porque a gente tem um estoque limitado. Então, é um presente de dezembro, Lei, Graça e Verdade. Combinado? Mesmo WhatsApp? Mesmo WhatsApp, 996084846. Se você tem o Evangelho Eterno, pede o Lei, Graça e Verdade. Se você não tem os dois, não pede, né, gente? Se você não tem, pode pedir os dois, que a gente manda os dois, tá bom? E a gente, então, está comentando hoje passagens de Jesus que mostram que ele não fez diferença, que ele acolheu a tudo e a todos. Então, a gente já contou sobre a samaritana, a Rose já contou sobre o bom samaritano, e a gente terminou com o Kainan falando, que eu já esqueci o que você estava falando. Não tem problema. Mas o que a gente queria talvez falar um pouco, trazer nesse bloco, são a gente pensar de maneira um pouco mais prática e tentar entender principalmente aonde que nós, individualmente, intimamente, podemos melhorar. Porque todo mundo, a fala que todo mundo tem, né? Eu não tenho preconceito. Eu não tenho preconceito. Né? Não, eu tenho até amigo gay. Olha, eu tenho amigo negro. Eu até, né? Eu até tenho amigo gay e tal. E daí o que a gente precisa entender, que essa mensagem que Jesus está trazendo de maneira muito forte, é que isso é muito difícil pra gente. Somos todos centelhas divinas. Pô, eu vejo isso. Eu acho que minha mãe é uma centelha divina. Olha que coisa maravilhosa ela é. Meu pai é uma centelha divina também. A Rose. Pô, me conheço desde pequenininho, uma centelha divina. Mas e o cara que acabou de bater no teu carro? E o cara que é de direita, é de esquerda? Isso que eu falo, não precisa nem de fazer nada. E o cara, e o cara que tem uma orientação sexual diferente da sua? Exato. Pensa diferente. Ou que é São mulher. todos que é mulher. Agora, então vamos lá. A gente também tá com um discurso muito fácil. Sim. Então vamos trazer pra gente. Então eu vou trazer um casinho pessoal. Eu vou trazer, eu tô com muita vergonha, mas vou trazer. Tava viajando pra Bolívia. Ideias que eu vou trazer, acho que a Rose seria legal a Rose comentar, que tem um aspecto ali também psicológico, eu diria. Tava viajando pra Bolívia, lua de mel, maravilha, achando diversidade cultural, e a Bolívia é um lugar muito diferente, eu tava amando, tava adorando, e a cultura própria indígena lá é muito forte, e eles têm uma etnia específica chamada de cholas. Nem sei se agora nem sei se esse é o nome correto, acabei de ser cancelado na Bolívia. E é muito legal, elas têm umas roupas próprias, elas são, hoje, pessoas pobres estão lá, então elas ficam vendendo coisa na rua, ficam pedindo dinheiro e tal. Mas você, assim, no alto do meu autoesclarecimento cultural, espiritual, achando tudo lindo, tudo uma maravilha, e uma hora de pegar um ônibus pro Salar do Uyuni, né? A gente estava, acho que em La Paz e tal. E daí lá tem uma regra que é o seguinte, depois você compra os bilhetes e depois as cholas, elas podem entrar e sentar se tiver lugar, ou senão elas sentam no chão. E daí veio uma chola e sentou exatamente do meu lado, no chão, do meu lado, encostando na minha perna. E veio um cheiro característico daquela roupa, né? E daí naquele momento, eu não tenho a mínima dúvida, eu senti repulsa. E não adianta eu falar, que foi repulsa por causa do cheiro, que foi... Não, foi repulsa exatamente por causa disso, porque a gente sente repulsa pelos outros. Esse sentimento interno
E daí, nesse momento, é o momento que eu não consigo segurar essa sensação e ela me vem à tona. E nesse exato momento, eu sinto muita vergonha. Eu sinto vergonha porque eu consigo reconhecer que eu não estou reconhecendo naquela pessoa a centelha divina que ela é. Bom, Kainan, você está reconhecendo, você já está melhor. Então, mas você sabe que... Né? Porque pelo menos você está se autoavaliando, você está dizendo, puxa vida. E eu acho que esse é um passo. Quando a gente, porque como você falou, eu acho que é uma coisa que é automática. Essa coisa do diferente, do cheiro, sem contar que você falou que ela encostou em você, ela invadiu o seu espaço pessoal, né? Então você fica... Então eu acho que é interessante a gente pensar e a gente perceber que, assim, tem uma questão também que é interessante, que do ponto de vista até psiquiátrico, né, a capacidade de julgamento é uma coisa muito importante. Né? Porque avaliar, julgar, é uma capacidade cognitiva importantíssima, porque te conecta com o que é a realidade. E com perigo, né? Às vezes com perigo. Então, é uma coisa que a gente até avalia para ver o estado mental da pessoa, né? A capacidade de julgamento. Mas, então, a gente está sempre julgando. E o Polidoro fala isso. Ele fala, olha, todo mundo tem que julgar. Então, julgue com compaixão. Né? Então, quando você... Então, essa coisa de avaliar, classificar, julgar, a gente sempre está fazendo. E a gente sempre faz pela nossa régua, pelo nosso parâmetro, por aquilo que a gente acha que é a verdade, que é o bom, que é o certo. Mas eu acho que, então, automaticamente, muitas vezes, sem a gente perceber, a gente faz esse tipo de julgamento. Né? Com alguém que pensa diferente, que age diferente, que se veste diferente. Então, né? Rose... Mas só uma parte, quando você tem essa coisa, esse break de falar, opa, pensei nisso, nossa, é assim que eu tenho que ser? Então, eu acho que esse é o primeiro filtro que vai dando uma refreada na gente e que nos leva à reflexão e a controlar o nosso próprio comportamento. Né? Eu acho que esse é o primeiro passo. E retomamos aquilo que a gente falava, que eram pensamentos, atos e palavras, né? Sim. Então, assim, eu não consegui segurar meu pensamento naquele momento. Não, e nem o sentimento. Eu fui preconceituoso. Eu não tenho o que dizer. E aquilo, de alguma maneira, me marcou de alguma maneira. Eu não tenho como... Eu senti vergonha. Mas você usou a sua própria capacidade de reflexão, de avaliação, para dizer, opa, isso é legal. Mas você sabe... Porque, veja, algumas pessoas avançam e vão até para o ato de xingar, de empurrar, de bater. Com certeza aconteceria. Mas você sabe, Rô, por experiência própria também, eu tenho uma vergonha danada, uma vergonha própria, sabe? E uma tristeza muito grande, porque o fato da gente reconhecer não minimiza o sentimento de vergonha e de culpa que a gente tem. Não minimiza. Não minimiza. Eu trabalhava em Osasco naquela época e eu saía muito tarde, muitas vezes à noite. E eu tinha que fazer uma caminhada para chegar no carro. E aí eu estava subindo e aí vinha descendo um cidadão que não estava com a roupa adequada, que se acha que uma pessoa de bem, né? Com a cor não estava com a cor adequada que a gente acha, né? Que se fala aí, né? E eu mudei de calçada. Na hora que eu mudei de calçada, eu falei, bom, se fosse um branco bem vestido, eu teria feito isso, não teria feito isso. Isso me machuca até hoje, mas machuca. E para compensar, ela casou comigo. Já era casada com ele. Meu filho, né? Mas me machuca, porque a essas alturas, isso foi 2013. Eu estava lá, 2013. 2013? E até pra gente pensar, né? Porque assim, essa dor que causa em você é também porque você vislumbra a possibilidade de ter machucado o outro. Porque ele pode ter percebido. Sim, isso pode ter doído nele também. Sim. E você sabe, 2013, eu já tinha programa aqui há muito tempo, conversando. Uma coisa que se fala, né, Roseli? Outra coisa que se pratica. Sim, nossa, aí machuca, eu choro quando eu lembro. Eu choro. Não, mas não posso lembrar muito. Eu choro quando eu penso nisso. O fato de você ainda chorar, ou disso também ter te machucado, isso faz com que você mude ou tente mudar o seu comportamento do daqui para frente. Claro. Eu acho que é muito interessante a gente discutir isso, inclusive com o nosso ouvinte, que ninguém aqui está isento ou está colocando, olha, daqui para frente você tem que ser perfeito. A gente está tentando melhorar. É um exercício. É um exercício, né? E que a gente faz com tudo. É com a pessoa que tem o time diferente, né? Que coisa mais bárbara do que você bater no outro porque ele está com uma camisa diferente do que a sua. Matar o outro.
outro, porque ele está com um time diferente. E esse outro podia ser seu vizinho, podia ser o seu colega de trabalho, de escola. Né? Ele esse é. É o ponto. Ele é, né? Ele é seu irmão. Ele é o seu irmão. Aliás, era essa questão que eu queria... Não, bizarro você matar o outro em nome de Deus. Bizarro. Não, aí bizarro. Não, daí a gente chega no discriminar o outro. Não, extremo. discriminar o outro Sim. em nome de Deus. Aí, a gente chega num ponto que eu queria jogar aqui. Que conhecimento eu tenho que ter fundamental, fora me espelhar em Jesus, mas agregar que tipo de conhecimento doutrinário, você até comentou um pouco. Já deu a dica. Deu a dica. Para que eu entenda que o outro é igual a mim. Ele é diferente, mas ele não é diferente. O que eu tenho que saber doutrinariamente? Porque aí a gente vai falar do Evangelho Eterno. Então, eu acho interessante você falar isso, né? Que a gente volta aqui para a questão que o Kainan levantou, de que todos nós somos centelhas divinas emanadas de Deus. Mas, ao mesmo tempo, é interessante a gente compreender que existe essa irmandade, né? essa origem igual, mas cada um está num processo, num momento diferente da sua evolução. Porque a gente é muito intolerante também e muito arrogante de achar que a gente também está mais evoluído. A gente sabe mais, a gente conhece mais, né? Então, você tem a coisa de... Não, mas então você não aceita o diferente. Isso a gente tem acompanhado no mundo todo, não só no Brasil mesmo, a intolerância política, né? De você... As famílias, não teve ano que não teve Natal. Eu né? ia falar isso. Porque as famílias brigaram. Porque assim, não, você pensa diferente de mim. Então você vê, mas cada um tem o direito de pensar diferente. Isso não quer dizer que você tenha que impor. Você respeita, né? E nem aderir. Não precisa concordar. Não precisa concordar, mas é o respeitar. Então, acho que essa questão, quando você enxerga, e veja, o cerne do primeiro mandamento, que eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus, é a ideia do divino monismo, que é a ideia do quê? Que Deus é a essência de onde tudo, absolutamente tudo e todos foram emanados. Então, isso já dá passa a régua, né? Dá uma similaridade, não só em relação ao outro pessoa, mas se a gente compreender que Deus realmente está na essência de tudo, a gente vai lidar melhor com o planeta, com a natureza, com os animais, porque tudo tem origem, né? Nessa linha que o Kainan falou também tem o risco subliminar. Quando você reza por alguém, muito cuidado. Estou rezando porque eu estou rezando por ele. Ele é uma centelha divina igualzinho você é. Ah, eu dei 10 reais no semáforo lá. Ó, estou bem, estou ajudando ele. Ele é uma centelha divina como você é. Não, e você está dando 10 reais agora. Daqui na próxima encarnação, você vai estar pedindo os 10 reais. Né? Espero que não. Mas existe. Mas já pode ter pedido antes. Exatamente. Ou pode vir a pedir de novo. Então, eu queria só convidar o ouvinte para fazer uma reflexão junto com a gente, na sua casa, dentro aí, na sua intimidade. Eu não tenho preconceito mesmo? Quais os preconceitos que eu tenho? Como é que eu olho o meu diferente? Eu acho que é hora da gente parar para pensar nisso mesmo, né? É até uma régua que vai impedir, a hora que eu reconheço, eu tenho. Eu não sabia, mas eu tenho. Para não agir, né? Para não fazer. Mas eu queria fazer o seguinte, eu queria falar da mulher adulta, mas eu acho que eu vou fazer antes, diferente. Nós abrimos o programa com um áudio do seu Oswaldo, que eu acho que a gente poderia comentar um pouquinho. Eu vou ler ele de volta, até para a gente saber expandir essa questão do conceito de fraternidade, que está na base de eu acolher todos. Né? É a fraternidade. Eu me reconhecer irmão de todos me faz acolher todos. A abertura é o seguinte. A consciência da unidade, isso que você falou agora, da unidade divina entre os seres, há de ser a força propulsora, aquilo que vai nos impulsionar de todos os atos de fraternidade. E aí, ele elenca alguns atos de fraternidade, que ele fala tolerância, perdão, resignação, espírito de renúncia e abnegação. A tolerância a gente falou bastante aqui, né? Sim. Hoje. Mas o perdão, tem uma questão do perdão muito interessante que o Polidoro comenta no livro Nos Planos da Morte. O que é resignação? Até onde eu me resigno? Até onde é a renúncia? Até onde é a abnegação? Né? Vocês.
Obrigado. Com vocês. Eu posso começar, por exemplo, se quiser, com a questão do perdão, mas... Não, mas não entendi a pergunta. Então, até que ponto a tolerância não é uma omissão? Não, Isso. sim. Até que ponto a renúncia Entendi. não é uma autoflagelação? Não, mas Até onde se vai? Então, É o limite. mas é isso que a Rose estava comentando, que assim, é um exercício. É um exercício, porque óbvio que existe um equilíbrio, né? E é óbvio que se você está encarnado, você precisa preservar a sua vida, Sim. e você se sente numa situação de perigo, porque existem outras pessoas encarnadas que podem te colocar em perigo, é óbvio que você tem o direito de se afastar, de correr, né? Claro. Né? Você pode sentir medo das pessoas, não tem problema. Mas aí tem uma frase do seu Oswaldo bastante forte. Antes ser vítima do que ser algoz. Isso, exatamente. É muito forte Então, mas isso. aí, Lenira, Mas eu tem acho a preservação da sim, vida. mas isso aí entra de novo, que eu acho que a questão o tamanho de cada um. Porque você aceitar que você prefere ser vítima do que algoz depende do tamanho da pessoa, do tamanho da evolução espiritual, da coragem, enfim. Nossa, mas sabia que essa, pra mim, esse é meu lema de vida, isso, sabia? Então, mas... Essa é uma coisa que eu tenho. Eu prefiro, com certeza, ser vítima do que eu gosto. Então, mas numa questão crucial de vida ou morte, a gente também pensa em quem depende da gente. Claro, Exato. claro. Por isso Porque que eu está num falei, são ambiente relativo. múltiplas variáveis, né? Então, assim, você vai ver o interesse da sua família, o interesse do seu filho, a preservação da sua própria vida. Agora, você tem que ter esse limite, até onde eu vou, né? E mesma coisa, a coisa da renúncia. Isso. Né? Você dividir, você precisa ter tudo para você? Você precisa querer tudo? Não, você pode dividir. Agora, isso também não significa que você vai abrir mão da sua individualidade, da sua opinião, da sua personalidade. Né? Você não tem que abrir mão de tudo, porque senão também você está se anulando. Né? E você também, eu acho que uma coisa interessante é que você também é centelha divina. Então, você também tem direitos, você também pode e deve ter opinião, você também pode e deve ser respeitado. Né? Então, não é se anular. Não, pode pisar em mim que ok. Não. Né? O nosso querido ouvinte pode estar pensando, diante dessas colocações todas aí, a vida é difícil. Quem disse que era para ser fácil? Quem disse que era fácil? Mas só queria ressaltar uma coisa que você comentou, porque isso que você está falando é aquilo que o Polidoro fala bastante, que tem algo que é mais passivo e algo que é mais ativo nisso, né? Sim. Você está falando assim, quais são as coisas que eu posso fazer para ser mais fraterno? Né? E daí estão essa lista aí que pode ser por renúncia, pode ser por abnegação, pode ser por tudo mais. E o que está falando é uma coisa anterior ainda, que é passivo. O que eu faço para não sentir esse sentimento de repulsa ou de preconceito, seja o que for. Então, assim, como a gente falou, é um exercício. Então, a gente tem que começar pelo básico, a gente tem que começar pelo esse policiamento interno, individual, a reflexão, e a gente vai evoluindo, pensando, agora, quais atos de bondade, então, e fraternidade eu consigo fazer? Renúncia, às vezes, tem a ver com bens materiais e às vezes não tem também, né? Sim. Então, por exemplo, você está numa briga de foice no seu trabalho e você sabe que você pode fazer tal coisa, que você vai ganhar uma vantagem naquilo, uma coisa não muito legal, né? Não legal no sentido jurídico, mas não muito nem bacana. Nem tudo que é legal é ético, é moral. E você renuncia a isso. Puxa, mas eu mereço aquele cargo. Eu vou renunciar a isso. Ou até, às vezes, eu vou renunciar a uma determinada pessoa pelo bem de um grupo. Sim, de uma família. De uma família. Você entendeu? Isso foi uma coisa que eu ouvi o Polidoro falar uma vez que me calou fundo. Entendeu? Eu renuncio, mas quem renuncia com consciência não sofre pela renúncia. Porque, sabe, eu renunciei, mas como eu sou boa, eu não sofro pela renúncia. Eu acho até, nessa linha da renúncia, né, pode ser uma coisa muito mais simples. Quando você, por exemplo, faz um trabalho voluntário, quando você visita alguém que está doente, você está abrindo mão do seu tempo, você está abrindo mão do seu lazer, do seu descanso, para fazer algo em prol do outro. Então, não precisa ser só aquela renúncia heróica, né? Olha, eu dei minha vida pela... Mas a gente pode fazer uma série de coisas muito pequenas e que podem melhorar muito o mundo que nos cerca. Seu entorno, né? Tá acabando o tempo? Não, mas já tem tempo. Eu queria só voltar para Jesus.
Opa. Sim. Né, pra gente pensar, então, né, aquela história lá da Samaritana que a gente está pensando. Estamos num ambiente extremamente populoso, com várias etnias. Multicultural, multiétnico, com muito fluxo de dinheiro, com muito fluxo de mercadorias. E só pra gente lembrar dessa região, só dessa região. Então, lembra, tem os semitas, vem os judeus, e desse mesmo braço, o que nasce depois de Jesus? O cristianismo. E do próprio cristianismo, isso é uma coisa que eu não sabia, que tem um bispo cristão que foi tataravô de quem? De quem? Maomé. Do mesmo braço vem o islamismo. E hoje estamos todos lá, naquele mesmo lugar, lutando, brigando, guerreando. Sem contar que ainda tem outras divisões, porque você tem o cristão ortodoxo, você tem o cristão romano, você tem os drusos. Não, é interessante que nós... Tem cristãos hoje em dia, que ainda fazem autoimolação. Tem cristãos que hoje em dia ainda fazem sacrifício. Né? Ou seja, assim, é um ambiente extremamente diverso. E nós, como centelhas divinas, temos que estar preparados para viver nesse ambiente diverso, reconhecendo todos como centelhas divinas. Não, e outra, né? Não só ali na região do Levante, mas se você for ver hoje em outros lugares na Europa, você tem um fluxo migratório enorme. Você tem agora nos Estados Unidos toda essa... E uma resistência daqueles que estão mais abastados, daqueles que estão melhor, de segurar isso. Eu não quero essa invasão, porque é diferença de costume, porque é diferença social, é diferença econômica. Então, a gente ainda vive isso, ali isso está muito intenso e muito visível, mas isso é global. Hoje é uma questão global. A gente vê aqui hoje o pessoal torce o nariz aqui no Brasil, aqui em São Paulo, para haitiano, para peruano, para boliviano, para nigeriano. A gente não acolhe. Então, e mais, né, Lenira? Para o funkeiro. Né? O cara do rapper, o cara do funk, o cara que tem o skatista. Pois é, né? Quem se veste de um jeito diferente. A calça rasgada, não sei o quê. Não, gente. Então, a gente já vai para a oração. E eu até conto para vocês que normalmente a gente, quando tem evidência, a gente conta a evidência no ar. Acabou não falando da mulher adulta. Não falamos da mulher adulta, fica para a próxima dupla. Não falamos do perdão, que é uma coisa interessante, a gente bota no próximo programa. E eu acabei esquecendo que eu ia falar. É o seguinte, Kainá e Roseli, não deu para terminar, voltaremos no domingo que vem. Exatamente. Dá o telefone de novo, o telefone de novo. O ouvinte que queira ganhar o livro Evangelho Eterno, mande para nós o WhatsApp com o nome e endereço completo. Nosso WhatsApp é 99608-4846. E, neste mês, até os estoques terminarem, Lei, Graça e Verdade. Mas o que eu queria só fechar, e tem que fechar mesmo, rápido, é que o mote do nosso programa, o eixo do nosso programa é Jesus é o modelo a ser seguido. Sim. Tá? Isso que a gente quis de mostrar aqui. De compreensão, de aceitação. E de tudo mais. Palavra de Oswaldo Polidoro. Enquanto não realizam amai-vos uns aos outros, pelo menos o tolerai-vos uns aos outros. Tanto que está aqui tolerância, né? Sim. Então, agora, você que conhece, está acostumado com o nosso programa, é hora de você fazer os seus pedidos aí na sua casa, tá bom? Então, vai aí, o Pedro põe sempre aquela musiquinha gostosa, Pedro é a nossa salvação aqui, não é Jesus, não é Jesus, é o Pedro. E ele coloca aquela musiquinha gostosa e você peça a Deus tudo o que você deseja, em termos de ajuda médica, psíquica, emocional, financeira, material, mas principalmente, lembre-se de todas as pessoas que choram desesperadamente nesse planeta, pelas diferenças que sofrem, pelas discriminações, mas porque não tem o que comer, não tem onde morar, não tem pátria, por todos aqueles abandonados do mundo, os idosos, crianças, deficientes. Peça a Deus por si, peça a Deus por ele, enquanto nós todos fazemos essa oração. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos, infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai Divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me, ó poder infinito, em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja o reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem.
presentes pôde ter alguma evidência, quiser relatar, está à vontade. Graças a Deus eu posso acompanhar uma luz muito clara, muito brilhante, que vem do alto. Ela se divide em múltiplos feixes muito finos e vai caindo sobre a cabeça de cada um. E aí, até por conta do que acho que a gente falou hoje, a gente vê muitas pessoas que estão em situação de rua, muitos que estão doentes, assim, em lugares muito diversos, no planeta todo, né? Óbvio que os mais abastados também são tocados, não é isso? Mas assim, é como se realmente essa luz não fizesse acepção de pessoa e tudo e todos são tocados. Então é um raio bem fininho, grande, mas que se subdivide em filetes brilhantes e que tocam aí a cabeça de cada um aí das centelhas, cada um dos espíritos aí lotados nesse planeta, graças a Deus. Jorge acompanhou? Caína acompanhou? A gente tem aí 15, 20 segundos, uma frase que você gostaria de falar, a Rose gostaria de falar, aí a gente encerra nosso programa. Pergunta surpresa. Amai-vos uns aos outros. Eu ia falar exatamente isso, né? 2 vezes. 2 vezes. Né? É muito difícil, mas eu acho que esse é o exercício, né, ao qual todos nós devemos nos propor a cada dia, a cada momento. Exatamente. Um dia perguntaram para Jesus, como que a gente vai mudar o mundo? Ele respondeu, sendo bom. Eu não entenderia, mas... Recadinho final, lembra? Procure um local de oração bem cristão, onde se pratica os dons mediúnicos, onde se respeita a lei de Deus e vá orar pelos outros, no meio dos outros, cumprindo assim e respeitando assim o 4º mandamento da lei de Deus. Terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Nessa transição planetária, mais do que nunca, viva os 10 mandamentos no seu dia a dia. A gente volta aqui no próximo domingo. Fique com Deus. Tenha um bom domingo e uma ótima semana. Fique com Deus. Programa Divinista.